Paz do Senhor com todos os queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Mais uma vez estamos aqui pela infinita bondade e misericórdia do Senhor para nós fazermos a pré-aula da lição de número 11, que acontecerá amanhã, a aula dia 17 de março de 2019, cuja temática discernimento de espíritos, um dom imprescindível. E antes de adentrarmos aqui a lição, vamos fazer uma oração para que o Senhor possa nos abençoar de uma forma especial nesta pré-aula. Oremos. Amadíssimo, soberano e eterno Deus, estamos na Tua presença, Jesus Cristo, neste momento. Pedimos a Tua bênção, que te vá à nossa frente, Senhor, na ministração desta pré-aula, para que em tudo o Teu nome santo e bendito seja louvado, glorificado e exaltado através da vida de cada um de nós, Senhor, inclusive aqueles que estão acompanhando este vídeo. Abençoa seus familiares, seus sonhos, seus projetos. Abençoa cada um de nós na Tua presença gloriosa e que Teu Espírito Santo venha nos ajudar a entender os mistérios da Tua santa e bendita palavra. Senhor, pedimos a Tua bênção sobre todos nós, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Aleluias. Então nós vamos aqui adentrar a aula dessa pré-aula de número 11, da lição de número 11. O texto áureo diz: mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. 1 Coríntios capítulo 2, verso 15, verdade prática. O discernimento de espíritos é um dos dons espirituais concedidos aos crentes em Jesus. Ele nos capacita a distinguir o real do aparente e a verdade da mentira. Vamos para o texto bíblico em classe que está registrado no livro histórico do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, e o verso de número 16 ao 22. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E, na mesma hora, saiu. E, vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, prenderam Paulo e Silas e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E, apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que nos não é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. E a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. Objetivo geral: conscientizar sobre a imprescindibilidade do discernimento de espírito. Objetivos específicos:
discorrer sobre discernir e discernimento, explicar as artimanhas da adivinhadora de Filipos. Mostra como desmascarar os ardis de Satanás. Introdução. Na introdução, ela vai dizer com respeito àquele episódio, aquele incidente que ocorreu em Filipos, quando Paulo e Silas, na sua segunda viagem missionária, durante a sua segunda viagem missionária, depararam com uma situação inusitada, mas graças ao Espírito Santo e ao dom de discernimento, promoveu um grande livramento a Paulo e Silas e à igreja do Senhor. Nesta ocasião, uma jovem que possuía um espírito de adivinhação, ela fora liberta daquele demônio, daquele espírito maligno que a conduzia para adivinhar certas coisas. Então nós vemos uma grande libertação que os homens de Deus promoveram ali em Filipos. Paulo e Silas estavam ali presentes naquela cidade. Nós vamos para o tópico de número 1, discernir e discernimento. Discernir trata-se de um verbo, enquanto que discernimento trata-se de um substantivo. Na qualidade de verbo, então nós encontramos o verbo discernir, que no Novo Testamento aparece conforme a sua situação, no texto e contexto. Existem duas palavras. A primeira, anacrino. Anacrino, enquanto que a outra palavra é a palavra diacrino. O significado do primeiro é mais amplo, ou seja, de anacrino, que significa perguntar, interrogar, investigar, examinar e pode acrescentar ainda questionar. Isso acontece em Lucas capítulo 23 e no verso de número 14. E aparece com o sentido de discernimento, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 2, verso 14 e 15. O segundo verbo apresenta grande variedade semântica e uma das variações é a de discernir. Então, o substantivo discernimento trata-se de diácrisis. O termo grego, então, falando no grego, é diácrisis. Tá? Eu sei que nós acabamos querendo pronunciar diácrisis, mas é diácrisis. Som de S e não de Z no final. Que só aparece 3 vezes no Novo Testamento
E em cada uma delas o significado é diferente, uma vez com o sentido de briga ou julgamento, tá? Traduzido em Romanos 14:1, em algumas versões, muitas vezes até como contenda. No item 3 deste tópico de número 1, temos aqui atualidade. Então nós sabemos que há manifestações sobrenaturais no mundo. Ou ela pertence a Deus, ou ela pertence ao inimigo de nossas almas, ao diabo. E nós precisamos, a igreja do Senhor, termos discernimento para identificar, para separar o que é de Deus e o que não é de Deus. No dia a dia dos pastores, muitas vezes a gente recebe, às vezes, uma notícia dizendo: olha, tem uma pessoa que está querendo falar com o senhor, pastor. É importante que esse pastor, ele já fique em vigilância. Porque aparece na igreja muitas vezes pessoas contando histórias que quase nós choramos por ouvir aquela história. E na maioria das vezes não passa de mentiras. Principalmente pedindo ajudas. E tem algumas pessoas, parece que se especializa somente em atacar as igrejas evangélicas. Então é muito importante os pastores, quando for abordado por alguém estranho, for abordado por alguém até mesmo da igreja e que está trazendo alguém para conversar com ele, com o pastor, é muito importante ficar em estado de vigilância, porque você não sabe o que é que aquela pessoa vai dizer para você. Então é muito importante um alerta aos pastores. E já passei por diversas situações, o Senhor me deu livramento, e graças ao nosso bom Deus. Então é muito importante os obreiros principalmente estarem atentos. Amém? Bom, nós vamos para o tópico de número 2, a adivinhadora de Filipos. Então é muito importante nós refletirmos que aquela jovem, ela era portadora de um espírito maligno. Então ela estava endemoniada. Ela estava endemoniada. E ela tinha então um espírito de adivinhação. Ela tinha um espírito de adivinhação. E nesse espírito de adivinhação, ela olhando para Paulo e Silas, ela dizia certamente em voz alta, para que as pessoas ouvissem: olha, tá vendo esses homens? São homens de Deus, servos do Deus Altíssimo. Ou seja, são servos do Deus Altíssimo. Esta era a palavra que ela pronunciava. E desde o Antigo Testamento,
sempre a Bíblia nos alertou. A Bíblia então relata várias situações, desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, incidentes desta natureza. O dom de discernimento dos espíritos. Então o apóstolo Paulo repreendeu o espírito maligno que estava sobre a vida daquela jovem. No Antigo Testamento, em Deuteronômio 18:14, ali fala acerca da palavra hebraica onen, que significa adivinho, agoureiro, vaticinador, aquele que lê o futuro usando as nuvens. Temos também a palavra, nesse mesmo versículo, Kesem, em hebraico, que significa feitiço, magia, encanto, fascinação, presságio, oráculo. Então a Bíblia diz que Deus condena tais práticas e os filhos de Israel não deveriam se prostituir com essas pessoas, não se contaminassem, pediu que os filhos de Israel não se contaminassem. Aquela situação, então Paulo, ele repreende aquele espírito de adivinhação que era sobre aquela jovem. E no tópico de número 3, desmascarando os ardis de Satanás. Desde o princípio, quando Jesus ele enviou os seus discípulos, os apóstolos, como também os 70 discípulos em missão, ele disse: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Em Mateus capítulo 10, verso de número 16. E para isso, o Senhor, para fazermos a obra de Deus, o Senhor nos equipou com armas espirituais de defesa e de ataque ao reino das trevas. Discernimento espiritual é importante arma do arsenal do Espírito Santo. O dom do Espírito Santo. Então, em 1 Coríntios capítulo 12, e o verso de número 10, então nós encontramos o dom de discernir os espíritos. Por essa razão, muitos associam o referido dom com o meio de julgar as profecias. 1 Coríntios capítulo 14 e o verso 29. Então o dom de discernir os espíritos aparece logo após o dom de profecia, 1 Coríntios 12, 10. Por essa razão, muitos associam o referido dom como meio de julgar as profecias, 1 Coríntios capítulo 14, verso 29. Mas o contexto do Novo Testamento mostra que essa não é a sua única função. Serve também para distinguir a manifestação do Espírito Santo das manifestações
dê profecias, língua, visões, curas provenientes de fontes demoníacas e para proteger-nos dos ataques satânicos. Porque o inimigo, muitas vezes, ele quer confundir a igreja, confundir o povo de Deus. E se preciso for, ele se transforma até em anjo de luz para enganar as pessoas. E porque você percebe que aquela jovem, o que ela falou? Ela falou até mesmo um elogio para Paulo e Silas. Por quê? Porque disse, olha, estes homens são servos do Deus Altíssimo. Do Deus Altíssimo. Então, foi até um elogio. Mas o apóstolo Paulo, ouvindo aquilo, ele repreendeu o espírito maligno que havia sobre aquela jovem. E os seus senhores, vendo que eles iam perder dinheiro, que secou a fonte deles de enganar o povo, mandaram prender Paulo e Silas. Os seus senhores, que na linguagem de hoje, contemporâneo a nós, seria os empresários. Então, os empresários daquela jovem, eles mandaram prender Paulo e Silas, porque tudo hoje envolve dinheiro. Tudo envolve dinheiro. E eles viram que o lucro deles estava perdido, então mandaram prender Paulo e Silas. Mas por outro lado, a igreja do Senhor glorificou a Deus. Por quê? Porque aquela jovem foi liberta, e Jesus continua libertando até os dias de hoje, para a glória do seu nome. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. Então aquela moça fora liberta. E nós, através das Escrituras Sagradas, nós somos alertados por todos os ardis de Satanás. O Espírito de Deus nos ajuda a identificar. O Espírito do Senhor nos dá esse discernimento. Então é muito importante nós buscarmos a cada dia os dons espirituais e esse dom de discernimento. Mas quando você sai para fazer a obra do Senhor, Jesus sempre vai abrir uma porta de escape. Mas é muito importante estarmos vigilantes para a glória do nome do Senhor. Então não temas, faz a obra do Senhor, coloca Jesus à tua frente e Ele vai revelar para você aquilo que não vem de Deus. Então que Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, nos abençoe de uma forma especial. Aí, para concluir, como já dissemos anteriormente, em 2 Coríntios capítulo 11, verso 14, ali o apóstolo Paulo, ele revela à igreja de Corinto que Satanás, ele se transfigura em anjo de luz. E isso para enganar as pessoas.
E isto por quê? Porque nós não ignoramos os seus ardis. Então nós conhecemos isso. Nós conhecemos isso. Que ele o usa de todas as formas para enganar uma pessoa. Então tomemos muito cuidado. Tudo que você for fazer, coloca Jesus Cristo à tua frente. E Jesus Cristo vai te conceder a vitória também. Então que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo de Deus possa dar graça a cada um dos amados irmãos. A paz do Senhor, Deus abençoe a todos, em Cristo Jesus.